Mais de 30 gatos foram mortos durante a reforma de uma casa nos Campos Elíseos, em Ribeirão. O caso foi denunciado por vizinhos que viram a ação provocada por pedreiros. A matança dos animais revoltou os moradores que pedem uma investigação sobre o caso. A morte de cerca de 30 gatos chocou moradores da rua de Garcajado, nos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto. A matança aconteceu atrás desse muro, construído para substituir um portão. Nessas fotos tiradas antes da reforma, é possível ver os animais dentro do imóvel abandonado. Segundo vizinhos, a casa abrigava cerca de 70 gatos. Seu Daniel, que tem costume de alimentar os bichos diariamente, afirma ter visto os pedreiros da obra lançando os filhotes sobre esse muro. Muitos morreram com a queda no terreno. Jogaram o gato para cá, mataram o gato. Aí de tarde eu pedi para o menino pular aqui, o menino de rua, ele tirou 4 gatinhos, morrendo de fome e sede. Eu pus ali, a mãe saiu correndo lá do fundo, deitava e puxava os gatinhos para mamar nela. Certo? Maior covardia que eles fizeram, assassinaram mais de 30 gatinhos. Os moradores afirmam que os gatos que morreram foram descartados irregularmente em uma caçamba com o entulho da construção civil. Os gatos foram jogados em caçamba, essas caçambas, meia hora depois, recolhidas com os corpos dos animais. Então, eu acho que isso não pode ficar assim, porque o que foi feito aqui foi uma chacina. Gente, os gatos estão aqui não por escolha. Não é por opção. A gente tentou fazer um trabalho, a gente não conseguiu. Segundo os vizinhos, existia um acordo com a empresa responsável pelo imóvel para que os animais fossem retirados antes da reforma. Então, os moradores procuraram uma ONG para que fosse feita essa remoção. Mas a companhia não teria respeitado esse prazo. Ele não cumpriu com aquilo que ele combinou. Eu não tenho nada escrito, mas foi falado. E a gente não conseguiu salvar eles antes dessa atrocidade. O caso chamou a atenção dessa voluntária da Associação Vida Animal de Ribeirão Preto. A entidade pretende capturar os gatos que sobreviveram para os procedimentos de castração e adoção. Ela ainda diz que faltam políticas públicas e ações da prefeitura para evitar esse tipo de situação. A prefeitura não tem colaborado conosco de forma alguma, muitas gestões. Então, não se espera grandes coisas deles. Embora eles tenham o local aqui e tenham órgãos que foram criados justamente para ajudar a gente nesse tipo de coisa. Mas a gente não consegue, é um enxuga-gelo. Essa advogada acredita que faltou fiscalização do executivo, que poderia ter acionado o setor responsável para que fosse feito o recolhimento desses animais. Deveria procurar a justiça para ingressar no imóvel, fazer a retirada desses animais, ver quais precisam de cuidados, castrá-los e depois entrar com as medidas cabíveis contra o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel e os pedreiros que teriam arremessado os animais poderão responder pelo crime de maus-tratos. Quem mandou e quem executou, havendo provas, tem sim como serem punidos, mas precisa que as pessoas que saibam, que tenham visto, denunciem. Poderia ter sido evitado não só pela prefeitura, como pelo dono que comprou o local e não teve a paciência, como o seu Daniel falou, de esperar pelo menos 2 ou 3 dias que a gente pudesse retirar pelo menos os bebês de lá de dentro. É falta de empatia, né? Porque se fosse um ser humano, você faria da mesma forma? Não. E por que a vida deles vale menos do que a minha ou a sua? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Coordenadoria do Bem-Estar Animal disse que enviará uma equipe ao endereço. Reforçou que dispõe de um programa de castração popular para quem tiver interesse. O proprietário do imóvel afirma que não houve mortandade de gatos. Ele relata que a chave da casa ficou à disposição de um representante da causa animal entre os dias 15 e 25 de março. Com a casa totalmente vazia, foi levantado um muro na frente da residência, derrubada uma parede com risco de queda e feita a limpeza do imóvel para uso futuro. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, e este é mais um episódio que revela aí o descaso que a cidade tem com a causa animal. Boa tarde, Cris. É um fato que poderia ser evitado. Sim, como em muitas outras causas, né? Não é só a causa animal que está abandonada em Ribeirão Preto, a gente sabe disso. Mas vamos para a causa animal. O que acontece? Não existe prevenção. Nesse caso, a informação que eu tenho é que o departamento responsável para cuidar desse setor foi informado
reclamado há muito tempo. Então, o que eu imagino? Se não tem dinheiro, não tem recursos, tem inteligência. Inteligência para chamar as pessoas envolvidas e tentar resolver o problema. Então, aí é o município se furtando de atender uma obrigação. E por que será que tem tantos gatos abandonados nesse local? Vamos ao ponto de partida. Não se castre em Ribeirão Preto. 140 castrações. Prefeito Duarte Nogueira, CBEA. Não existe uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Vocês têm que pensar em aumentar. Isso chama-se prevenção. Isso não existe em Ribeirão. Agora, o outro ponto que a gente tem que chamar atenção nessa matéria são os empresários. Nós sabemos que muitas vezes o empresário ele adquire um imóvel e ele muitas vezes sequer tem noção do que ele está comprando. Ele pensa só na parte comercial. Quando a gente compra o imóvel ou aluga o imóvel, sei lá, seja o que for, nós temos que saber o que tem dentro desse imóvel. Da minha opinião, na minha modesta opinião, eu não sou advogada, mas pelo conhecimento que tenho ao longo do tempo, essa empresa tem corresponsabilidade sobre isso que aconteceu, tá? A prefeitura é o principal e depois vem essa pessoa que comprou e simplesmente pediu para descartar os animais como se fosse lixo. Isso tem que ser investigado. Eu não estou aqui para fazer acusação porque não tenho provas, mas isso é o papel da polícia, do Ministério Público. A doutora Sandra, eu acho que disse bem qual é o caminho que a gente tem que seguir para responsabilizar as pessoas. E eu estou aqui para confirmar, se o que depender da instituição da AVA, nós vamos ajudar sim a descobrir quem é o responsável. E o responsável não vai poder devolver a vida dos animais, claro que não, mas ele tem que pagar de alguma maneira. Os moradores também afirmam que o combinado era essa empresa retirar os animais antes da reforma, mas isso não aconteceu, faltou aí uma fiscalização? Faltou tudo, né? Faltou gestão, faltou acompanhamento, faltou fiscalização, quer dizer, o diálogo, né? Quando você traz o diálogo para um problema como esse, as próprias instituições, os próprios protetores, aqueles que estavam lá chorando pela morte dos gatos, poderiam ajudar. Nós poderíamos evitar aquele monte de abandono. Só que a cidade não, eu digo a cidade, através da gestão pública, não se incomoda. E isso está cada dia mais complicado. Eu acho que nós temos que começar a pensar que a justiça vai ser o único caminho que a gente tem para tanto cobrar do município quanto cobrar da empresa. A empresa não está isenta, não. Ela tem que ser corresponsável nesse caso. A casa aí se transformou num ponto de abandono de animais e o que chama a atenção é que é vizinho a um outro ponto conhecido como cemitério. Ribeirão nunca vai conseguir resolver essa mazela? Se continuar com esse estilo de governo que nós temos hoje e com os anteriores que mal olhou para a causa animal, nós vamos continuar. Apesar de que nós estamos numa situação em Ribeirão que tem horas que eu me pergunto se nós temos gestão e se nós temos prefeito. A verdade é que nós não sabemos nem se nós temos prefeito na cidade. Essa é a minha sensação, pelo menos na causa animal. Agora, a causa animal ainda não é entendida como questão de saúde pública. É esse o maior problema? Eu acho que sim. As pessoas acham que é gatinho, cachorrinho, né? Ai, que bonitinho, ai, que judiação. Eu acho que as pessoas não entenderam que os animais domésticos é questão de saúde pública, de bem-estar, de uma cidade saudável. Todos os gestores deveriam entender. Olha, eu vou colocar nessa responsabilidade a Câmara Municipal. Nós temos 27, não é? 27, se eu não estiver enganado, porque cada hora eles falam de um número, 27. Os 27, quem é que se incomodou com esse problema? Qual é o vereador que se alertou para isso? Quer dizer, ligar para as instituições para pedir ajuda, simplesmente, me ajuda, não é a questão. A questão é fazer um trabalho junto ao município e cobrar, exigir controle populacional, porque essa é a solução. Muito obrigada, Cris, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar os transtornos causados pelo fechamento de uma rua no Portal do Alto, zona oeste de Ribeirão Preto. Pusse. Até já, Ximene.